O que é possessão? Olá, meu nome é Lino Denani, seja muito bem-vindo ao meu canal, esse lugar aqui que a gente se dedica, né, onde eu me dedico a tentar deixar a vida de vocês um pouco mais difícil, na verdade, tá? Eu tenho enganado vocês esses tempo todo, que eu falo que quero deixar a vida de vocês mais fácil, mas na verdade, mais fácil nem sempre é melhor, né? E hoje você vai entender um pouquinho dessa afirmação que eu acabei de fazer. Nós vamos falar sobre possessão, tá? E possessão é um tema bastante interessante. Eu, como neuropsicólogo, né, como um cara que estuda a mente, como magometista e também como ex-umbandista, né, sou muito interessado nesse assunto, porque eu trabalhei 15 anos com incorporação mediúnica, trabalhei com 15 anos vendo algumas pessoas possessas, como por exemplo acontece no candomblé com o orixá, e sempre me perguntei a respeito disso, e eu tenho um negócio para te dizer. Talvez a minha conclusão não seja tão boa assim. Antes da gente seguir para essa informação, eu vou pedir para vocês entrarem aqui, ó, em conhecimentohermetista.com.br para você conhecer o Hermética, que é um curso de desenvolvimento que eu dou, tá? Eu chamo de desenvolvimento só para facilitar a vida, porque na verdade esse curso não tem um foco de levar você a ganhar mais dinheiro, por exemplo, não é um coach, tá? Esse curso ele tem a ideia de pegar você que está perdido, usar os conhecimentos hermetistas sem ser magia, beleza? É só o conhecimento filosófico do hermetismo e ensinar você a aplicar isso na vida cotidiana para que você altere a sua realidade através do poder da vontade, beleza? Esse curso já tem um tempo, ele é muito legal, todo mundo que está lá gosta e já tem uma comunidade formada. Então, conhecimentohermetista.com.br. Possessão, vamos contextualizar primeiro o termo, que é o que vocês sabem que eu gosto de fazer, né? A possessão seria quando um espírito comunicante, né, uma entidade metafísica, um ser que não está no nosso plano, toma acesso motor total, ou grande parte dele, do corpo de uma pessoa encarnada, tá? Então, para a gente conversar de possessão, a primeira coisa que nós temos que fazer é assumir a existência de um mundo espiritual, beleza? Eu não estou aqui falando que o mundo espiritual existe. Também não estou falando que o mundo espiritual não existe. O que eu estou falando para você é que, para a gente estudar possessão, a gente precisa admitir, pelo menos por enquanto, que a existência do mundo espiritual é factível, ponto 1. Um. Em existindo, esses espíritos conseguem conversar com a gente, ponto 2. Em conversando, esses espíritos conseguem tomar conta mecânica do nosso corpo, beleza? Para esse terceiro ponto em particular, existe um mega problema, que é, para esse espírito tomar conta do nosso corpo, ele precisa saber como o nosso cérebro funciona, porque é a partir do controle do nosso cérebro que ele vai fazer as coisas acontecerem. Olha só, eu sei que eu estou começando cheio de alertas e muitos de vocês já me falaram a respeito disso, né? Como é que um mago pode ser tão cético, não acreditar em nada, um cara que trabalhou na Umbanda não acredita em incorporação, essas coisas todas, né? Pois é, não é uma questão de acreditar ou não acreditar. Eu acredito que isso seja possível. Só que eu também sou mago, né? Então eu preciso avaliar todas as questões possíveis para a gente, inclusive, aprender um pouco mais. Eu vou te falar que possessão, por exemplo, é uma síndrome que está categorizada no CID-10. O CID-10 é uma espécie de catálogo que nós temos a respeito de doenças, tá? Então a gente tem, ó, a CID-10 é a 10ª revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. É uma lista médica da Organização Mundial de Saúde, OMS, e lá tem transtorno de transe e possessão. Eu vou ler rapidinho o que o CID-10 está falando pra gente, tá? Transtorno de transe ou possessão, ou, aliás, transtorno de transe e possessão, ou transtorno de transe dissociativo, é um transtorno dissociativo caracterizado por uma perda transitória de consciência, de sua própria identidade, associada a uma conservação perfeita da consciência do meio ambiente. Apenas estado de transes involuntários e não desejados são considerados transtornos. Não deve ser classificado como doença quando ocorre apenas em situações adequadas ao contexto cultural ou religioso do sujeito. Isso daqui é uma coisa muito bacana de trazer, e eu fiz questão de ler isso pelo seguinte. Essa mesma situação que o Cid traz pra gente, né, de falar assim, olha, a possessão ou o transe como transtorno cognitivo, ele só acontece quando é fora
do ambiente religioso, né, quando é dentro do ambiente religioso, ele não pode ser categorizado como doença ou como uma síndrome. É importante para vocês diferenciarem aquelas pessoas que, por exemplo, falam que incorporar espíritos é esquizofrenia, tá? Ou conversar com espíritos é esquizofrenia. Dentro de um contexto religioso, a própria Organização Mundial de Saúde não categoriza essas coisas. Exatamente por isso que eu geralmente falo para vocês que as pessoas que falam que ouvir espíritos, falar com espíritos, sem que isso prejudique sua vida, ou seja, você não se sente obrigado, sem escolha, a fazer essas coisas e isso acaba atrapalhando seu desenvolvimento, isso não pode ser caracterizado como esquizofrenia, segundo a OMS, beleza? Nem como um transtorno dissociativo, nem nada disso, tá? Só que a Organização Mundial de Saúde já leva em conta transtornos de possessão, tá? Agora, quando a gente abre esse espectro e o mago é obrigado a fazer isso, ele pode se perguntar, já que nós somos seres biopsicossociais, qual é a função, qual é o que está acontecendo num terreiro, por exemplo, para que a possessão ocorra, beleza? É um êxtase religioso? Isso é saudável ou não? E eu não vou responder isso aqui para você. Eu só quero deixar clara a minha posição de acreditar, mas não falar positivamente a respeito de uma incorporação ou possessão, beleza? Eu acredito. Trabalho com meus guias, eu incorporo. É verdade? Não sei. Acreditar é diferente de ser verdade, tá bom? Então, bora lá. Diz a lenda que a possessão, e aí depende da lenda que você vai pegar, né? Depende do cabedal de crenças, ou melhor ainda, do paradigma religioso que você vai pegar aí, a respeito de incorporação barra possessão ou contatos com espíritos, a possessão vai ser uma coisa diferente, tá? Se você for pegar espiritismo, por exemplo, a possessão nada mais é que o contato mediúnico de forma inconsciente, né? O médico ele se torna inconsciente, o contato acontece de uma forma mecânica, né? Uma mediunidade de efeito físico, efeito mecânico, só que de corpo inteiro. Se a pessoa está ainda assim manifestando só um pequeno pedaço, né? Que nem o Chico Xavier, só movia a mão dele, mas está inconsciente, e aqui inconsciente, pessoas, é quando a pessoa apaga. Não é quando ela está de olhinho fechado, não é quando ela não lembra o que aconteceu. Quando a pessoa está inconsciente, ela não vivencia o que aconteceu. Beleza? É que nem quando você dorme. Quando você dorme, você não sabe o que está acontecendo no seu quarto, certo? Então, isso é inconsciência, tá bom? Enfim, quando isso acontece, a pessoa está inconsciente, desmaiada, e o braço dela se mexe, isso é uma possessão. Quando a pessoa está completamente apagada, não sabe o que está acontecendo, que na Umbanda a gente vai chamar de incorporação inconsciente, aí você também está possesso. Teoricamente, as incorporações dentro de um centro, de um terreiro, de um ilê de candomblé, também são inconscientes. Assim como de tambor de mina, em alguns lugares, assim como no quibaio, tá? Eles dizem, defendem, que a incorporação é inconsciente. Eu não sei afirmar até que ponto isso é real, beleza? Eu tive alguns contatos no candomblé, não contatos assim, tive algumas pessoas que eu conheci. Eu conheci algumas pessoas e participei de algumas preparações dessas pessoas para a deitada, né? Para a obrigação lá de cabeça, né? Enfim, vai incorporar a primeira vez o seu espírito lá, o seu orixá, etc e tal. E tinha várias coisas estranhas, ao meu ver, tá? Como por exemplo, em geral, nesse terreiro que eu fui, que eu ia, a pessoa tinha uma espécie de professor que ensinava a forma do orixá dançar dentro do terreiro quando na incorporação. E eu sempre me perguntei, se tem que ensinar, então é porque não é inconsciente, porque se fosse inconsciente o espírito tomaria o corpo da pessoa e faria, inclusive ignorando tudo que ela sabe, né? Mas são questões a serem levantadas. Talvez o terreiro que eu fui era o único que fazia isso, talvez esse não seja um costume, enfim, tem muitas variáveis envolvidas aqui para que a gente chegue numa conclusão. Aliás, essas variáveis são o que sempre complicam para a gente. Em primeiro lugar, eu quero dizer que um mago, eu quanto mago, tá? Não tenho intenção de transformar magia em ciência,
beleza? Eu sei que isso vai acontecer em algum momento para algumas coisas que a magia faz. Não serei eu que vou fazer isso, embora eu tenha um estudo acadêmico, né, de neuropsicologia, que adentra em muitos âmbitos aí, mas não é meu papel chegar nesse caminho, tá? Então eu não estou aqui para cientificar magia. Magia é magia, ciência é ciência. A magia concorda com a ciência, ela não discorda da ciência, mas não dá para chamar magia de ciência. Por quê? Exatamente porque tem um número de variáveis enorme para cada uma das coisas que a magia faz, e a ciência não gosta muito de trabalhar com variável, beleza? A gente tem que tirar essas variáveis do meio do caminho. De qualquer forma, o que é uma possessão espiritual para mim? Eu acho que possessão espiritual ela pode ser dividida em algumas partes. A primeira delas é autoindução, ou como algumas pessoas gostam de chamar de auto-hipnose, tá? É quando a pessoa entra em estado psicótico, como estava lá no CID-10, e a partir disso, por causa das suas próprias vivências, da sua própria levada, a pessoa está num lugar preparado para isso, está falando sobre isso, ela está com a mente preparada para ser possuída. Então isso é um estado de indução mental, onde não necessariamente ela está possuída por um espírito, mas ela está manifestando uma persona, né? Que é exatamente uma dissociação de personalidade, beleza? Ela está manifestando uma persona. Incorporação de guia, ela pode ter o caráter de um contato espiritual, mas ela também pode ter um caráter de manifestação de persona, beleza? Inclusive, algumas linhas de magia, como a linha do Paulo Coelho, defendem exatamente isso. A incorporação nada mais é que o acesso do mago ao seu eu diferente. Ele vai chamar de eu superior. Eu acho isso um termo muito arrogante para falar que sou outro eu, mas você acessa uma persona sua. Essas personas, elas existem e nós as acessamos corriqueiramente, várias delas, tá? Você, quanto trabalhador na empresa, acessa uma persona que é diferente da persona com seu cônjuge, que é diferente da persona com seus filhos, que é diferente da persona com seus amigos. No terreiro, a gente também acessa personas, tá? De novo, não estou falando isso aqui para falar que não existe incorporação. Estou dando uma outra explicação, mais uma variável que pode ser levada em conta e que no fim das contas não tem nenhum problema. Aliás, falando em acessar personas, dia 18 e 19 vai ter o Ocultaria, tá? O evento, né, o simpósio das coisas que não existem, que este ano está sendo apoiado pela Old Pony, que é uma marca de hidromel. Se você quiser comprar um hidromel bom e assistir as nossas palestras tomando hidromel com a gente, porque vai ter uma galera presencial lá tomando hidromel, ganhando, a Old Pony vai oferecer para todo mundo lá. É só você entrar aqui, ó, oldpony.com.br e usar o cupom OCULTA10. Você vai ganhar um descontinho nosso lá para comprar isso, beleza? Mas de qualquer forma, lá no Ocultaria esse ano, a gente vai estar conversando a respeito de assunção de forma a Deus, de despertar do Deus interior, que nada mais é do que o acesso a uma nova persona, tá? As pessoas vão explicar as suas visões, cada um de um jeito diferente. Tem a visão da Goetia, vai ter visão do satanismo, vai ter visão de Telema, vai ter visão de hermetismo, vai ter um monte de visão diferente para você entender o que está rolando lá. Então, cola lá em ocultaria.com.br para você não perder esse evento, beleza? De uma forma ou de outra, a possessão, para mim, ela é plausível de ser uma coisa espiritual. Confesso que eu nunca vi uma possessão espiritual inexplicável. Tanto que, em geral, eu falo para as pessoas quando a pessoa está possuída. Então, por exemplo, eu estou aqui em casa e a Bibbles fica possuída. Ó. Eu sempre falo, joga um copo de água gelada na pessoa. Porque isso vai desplugar a mente dela do que está acontecendo. Se ela está sendo levada, incentivada mentalmente a isso, como eu falei do caso da hipnose, nessa hora ela desperta. Se ela está realmente em contato com uma outra persona, nessa hora ela desperta. Tá? Agora, se é uma possessão espiritual de verdade, aí ela não vai despertar, certo? A possessão, então, o que é, Nino? Dentro desses paradigmas todos religiosos, a possessão espiritual é um momento onde um espírito, e aí eu prefiro chamar de entidade metafísica, onde uma entidade metafísica, anjo, demônio, espírito, gnomo, sei lá, cada um vai. E eu sei que vai ter um monte de gente falando, Nino, é impossível você ser possuído por um anjo, taraná. E eu vou te falar, pessoa, aprende a abrir seu paradigma para abarcar outros paradigmas, tá? A gente não sabe se anjo existe de verdade, então não dá para você estabelecer regras a partir daí, beleza? Então sim, alguém pode achar que está sendo possuído por um anjo,
não tem problema. Toda experiência é uma experiência mágica, toda experiência mágica é uma experiência válida, e você, se for um pouquinho esperto, vai levar isso em conta. Mas de qualquer forma, a possessão é isso, seria um espírito tomando controle motor de um corpo, tá? Como isso acontece? Tem um monte de teoria por aí, todas elas são impassíveis, né? São impossíveis de provar. Tem teoria que vai falar que é um contato mental, né? Um cérebro meio, uma mente, não cérebro, uma mente meio que adentra na outra, se misturam, uma se perde na outra. Tem teoria que vai falar que o espírito sabe fazer hipnose, hipnotiza o levado, né? A Zívia Gasparetto adorava esse negócio de falar que está sendo hipnotizado. Tem gente que vai falar que tem a ver com karma, com dharma. No fundo é assim. A gente não sabe o que é. A gente não sabe nem se existe. Algumas pessoas acreditam, logo existe para essas pessoas. Outras pessoas não acreditam, logo não existe para essas pessoas. O que eu posso falar para você é que raramente a gente vê alguém fora do seio religioso tomado por uma possessão. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham entendido aí o desafio intelectual que eu fiz, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo também. Se você gostou, clique em joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo por aí. Se gostou muito, então, hashtag Demônio Oficial, clicando em Seja Membro aqui, com um grupo de WhatsApp exclusivo, com Discord exclusivo, um monte de coisa pra vocês, beleza? E a gente se vê lá na ocultaria, certo? Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor que você foi até agora. Tchau!